Bom, pessoal, eu sou o Sandro Costa, não sou professor de hebraico, como disse, mas estamos estudando juntos aqui o idioma hebraico, ok? Falamos sobre as letras no vídeo passado e faltou ainda algumas coisas para que pudéssemos completar. Então, falando sobre as letras ainda, uma introdução sobre elas, o interessante é que essas letras, elas levam o som dessas letras, o nome da letra, e elas têm um significado aí, que a gente vai falar sobre isso aqui hoje, tá? Primeiro, antes de mais nada, é interessante estudar sobre isso, por quê? Porque o som de uma letra e o significado de uma letra vai nos ajudar a entender bastante acerca da história da letra. Por exemplo, o Beit. Olha que interessante. O Beit, ele significa casa. Ele tem um significado de casa. As outras letras também têm significado, embora há questionamento sobre isso. Mas algumas a gente vê que de fato faz muito sentido. Por exemplo, o Beit tem significado de casa. A cidade em que Jesus nasceu é a Belém da Judéia. Se fala hebraico usando o Beit em referência ao nome da cidade de Belém da Judéia, Bethlehem. Ok? O significado tem tudo a ver, porque aquela cidade de Bethlehem era conhecida como casa de pão. Então, a letra Beit significa casa. A cidade de Belém era conhecida como casa de pão. Jesus disse que é o pão da vida. E Jesus nasceu aonde? Em Belém da Judéia. Belém da Judéia é que abastecia toda aquela terra com pão. Jesus disse que é o pão da vida. Olha só, quem comer aquele pão nunca morrerá. Então, repare bem como tem um significado interessante. Então, Bethlehem, tá? A letra B significa casa. A letra A tem um significado de olho. Eu vou falar das outras letras. O interessante aqui é você aprender e filtrar, pegar aquilo que é bom. Não é para pegar aqui, de repente entrar em algum canal aí e falar, não, olha, isso significa isso, não é isso não. Não, você pega e filtra. Os dados aqui que eu tenho são de pessoas que são historiadores, que são professores, é da história da letra, ela tem significado. O Aleph, por exemplo, ele significa boi, tá? O Beit, casa. O Dalet, porta. O Re, treliça. O Zain, arma. O Het, ele significa cerca. O Tete, serpente. O Yud, ou Yod, significa mão ou antebraço. E tem um significado interessante, sim. Olha, eu vou falar sobre duas letras aqui que eu citei. Eu falei do Gimel, e o Gimel, que significa camelo, tá? Eu falei Aleph, Beit, Gimel, certo? Aí depois eu fui para Dalet, Re, até chegar no Yud. Então, o Gimel, ele significa camelo. Embora algumas pessoas questionem isso, o nome do camelo em hebraico é Gamal, usando a mesma letra. Então faz um significado aí. Como, por exemplo, o Yod, ou Yud, que significa mão ou antebraço. E a mão em hebraico é Yad. Yad. Tá? Então, eu tenho o Kaf, que significa palma da mão, o Lamed, que significa aguilhão de boi. O Men significa água. E água em hebraico, Maim. Nun, peixe, também é incerto. A gente sabe que a palavra Dag é peixe em hebraico. Tinha lá o deus Dagon, lá, dos filisteus, que tiveram que se prostrou, né, diante da Arca da Aliança. Tá? A gente tem aqui o Samek, ou Samer, é apoio, esteio. O Ain é o olho, como já disse. O P é boca. O Sad é anzol de pesca. O Kof é parte de trás da cabeça. Tá? O Resh é cabeça. O Sin e o Shin é dente ou arco. Tá? E o Tav
é sinal em cruz, não sinal da cruz, sinal em cruz. Então, essas letras têm essa referência, e depois a gente vai falar sobre o som dessas letras, como fala, como ter uma referência de como se pronuncia ela através do próprio corpo humano, tá? Mas aqui também é interessante você saber que há 6 letras que podem aparecer com um ponto dentro ou sem ponto, tá? E dentro dessas 6 letras você tem o Beit, o Gimel, o Dalet, o Kaf, o Pei e o Tav. E você tem também, eu falei 5, são 6 letras, tá? E você tem aqui 5 letras que tem uma forma, quando termina a palavra, a forma final. Ou ela é chamada de letra final ou de letra sulfite. E entre elas estão o Kaf, o Men, o Nun, o Pei e o Sad, tá? Então a gente para por aqui e aí a gente fica até o próximo vídeo, onde eu vou falar dos sons em hebraico, como ter uma referência de como pronunciar esse som. Então você pode aí deixar o seu like para ajudar o canal a crescer, ok? Você pode deixar o teu like, se inscrever no canal, se você não for inscrito ainda, e ativar as notificações do sininho, tá? Se você está gostando desse vídeo, você pode deixar seu comentário aí, isso ajuda muito o canal a crescer, ok? É uma referência para o YouTube de que você está gostando desse vídeo. Você pode compartilhar este vídeo também para quem tem interesse. E eu vou estar sempre colocando alguma coisa de hebraico aqui, tá? Então um abraço a todos vocês.